Estou aqui com o Clevin, estamos conhecendo um pouquinho da história do Richard antes de Cristo. E o Clevin, eu sei que ele já veio de um berço cristão, de um berço evangélico. Há quem diz aí que quem nasce em um lar cristão não tem testemunho para contar, mas eu discordo disso. Todo ser humano tem um testemunho, tem uma história para contar. Ainda que tenha nascido em um lar cristão, vai ter experiências ruins e experiência boa. Sim. Como é que foi essa vivência com Você seus sabe, pais? Fabão, isso é uma chave. Você falou uma coisa muito forte agora, né? Porque eu tinha até um pouco de cuidado com essa história de nascido e criado na igreja. Porque tem uma galera que não entende isso, sacou? Uma vez eu falei isso ainda do ginásio ainda, e o cara falou, pô, mas tem uma maternidade lá na igreja, o pastor faz parto. Não é nada disso. Não é nada disso. É porque eu nasci nesse contexto e nunca experimentei o mundo. Eu vou fazer 40 anos e eu tive várias oportunidades. Cara, você faz 40 anos? Vou. Acaba o podcast. Eu só tenho cara de bobo, mas eu já tenho um tempinho de estrada. E assim, Fabão, Richard, isso é muito forte. 40 anos, meu irmão. Porque quando eu me encontrei, assim, eu fiquei... Cara, eu não tenho testemunho. Oxi. O cara é ex-fofoqueiro, o cara é ex-maconheiro, o cara é ex-drogado. Ex-mentiroso. Bicho, ex-mentiroso. O que eu sou? Daqui a pouco vai começar a surgir um monte de ex-podcast. Né? Ex-podcast. O cara é um monte de coisa. E eu, brother? O que eu sou? E aí o Espírito Santo me trouxe essa chave. Fabão, você foi tocado por Jesus para falar isso. E todos vocês que estão nos ouvindo agora, creia nessa palavra. Permaneça firme. E se você resistiu a esses pratos, esses banquetes que o mundo oferece, porque não vem dizer para mim que, mas ele vai oferecer o pior e você aceitou o pior. Não. Quando foi oferecido, talvez para o Richard, talvez você possa ter falado, foi com uma aparência boa. Foi ele mesmo, disse, sensação bacana. Eu tive a curiosidade de saber o que os caras estavam sentindo, sabe? Então, assim, eu também tive essa curiosidade. Eu também passei por situações onde eu fui seduzido, né? E de verdade, nós somos seres humanos, mas para a glória do Senhor Jesus, eu me mantive firme. E não falo isso me achando um super-herói. Esse é o meu testemunho. Não, mas é claro que Segura isso aí, é um o meu testemunho. testemunho é esse. Eu consegui, aí o Espírito Santo me deu essa chave. Cara, o teu testemunho é que você conseguiu ser firme. É que você conseguiu romper. Entende? E não é porque você é um super-herói, é porque você tomou a decisão. Um dia o Richard, que está hoje aqui, um vencedor, um cara que influencia milhares de pessoas, sabe? Precisou tomar a escolha dele. A gente tem sempre duas escolhas a tomar. Ou eu vou por aqui ou eu vou por ali. E eu, graças a Deus, falando sobre isso, houve, obviamente, no decorrer da caminhada, momentos de esfriamento espiritual, momentos em dizer assim, cara... É aquele negócio que você falou aí sobre a música De Volta à Inocência. Você pós-queda, o pós-queda. Onde você Quem fez essa música caiu aí. Irmão, você revê os seus conceitos, valores, e você diz assim, cara, eu preciso voltar aqui, cara. Trilhar o caminho correto. Caminhar com Cristo, caminhar com Deus. É uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, o caminhar com Cristo. E é bem isso, sabe? É interessante que esse meu amigo me lembra como se fosse hoje. Cleve, mas é uma maternidade lá na igreja? Porque tu falou que nascido e criado na igreja. Cara, mas a minha avó, ela falava... você sabe, nós somos assembleanos, né? Tá aqui o Fabão, que é eu também. Se fala círculo de oração, né? Sim. A vida inteira eu achava que era círculo de oração. Agora, líder do círculo de oração. E vambora, aprendi. Eu gravei um disco chamado Marcas do Tempo. Se eu puxar as músicas aqui, irmão, ninguém sabe cantar. Você não sabe cantar no podcast. Que tá vendo aqui, vai Puxa um aí. Achei um bom amigo. Eu sei essa Jesus aí. e Salvador. Nossa. Sabe essa? O escolhido. Só não sei cantar com essa voz aí. Milhares para mim. Essa sabe também? Opa. Essa aqui, puxa outra aí que eu... Já achei uma flor gloriosa. Vocês só tem cara de novinho. Puxa mais uma. Mais uma. O clarim já nos alerta. Não, essa é antiga. Nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeados, para o crente preparado. Minha avó me ensinou 10 canções. Eu tive o privilégio de gravar essas canções, homenageando, que já está com o Senhor, mas também
dizendo para nossa geração que essas canções foram inspiradas por Jesus e marcaram muitas pessoas. Marcas do tempo. Você não encontra nas plataformas digitais ainda. Ainda, mas você encontra aqui no Eu Acredito Podcast. Exatamente. Pessoal, eu estou aqui com o Richard Lucas, o Clevin do 4x1. Vambora. Se você quiser saber sobre as novidades da banda 4x1, fica aqui com a gente que hoje nós vamos trazer revelações exclusivas. Vamos falar tudo nesse podcast. Vamos falar tudo, viu? Vamos falar tudo. Mas, o Clevin, falando aqui sobre o assunto que comentamos agora, de alguém dizer que quem nasce em um lar cristão não tem testemunho. Isso é uma inverdade porque a renúncia é um testemunho, cara. Não tem nada mais lindo do que a renúncia. Alguém que nasce num lar cristão e consegue permanecer firme a vida toda, eu falo porque eu nasci em um lar cristão. A minha avó me levava a força para Deus e amor quando eu era criança. E se eu não fosse, eu apanhava. Então eu dormia lá o culto todo. Aí depois que eu fui para outra cidade, que minha avó não me levava mais, eu fui para o mundão também do crime, fui curtir e conhecer o mundo. Assim, é claro que quando é criança a gente ainda tem aquela inocência, mas quando vai chegando a fase da adolescência, que vai se descobrindo, vai descobrindo o que o mundo tem de prazer, renunciar o mundo e os pratos que o mundo tem para oferecer não é fácil, não. Aí um cara diz assim hoje, eu não tenho testemunho porque eu sempre fui da igreja, nasci um lar cristão. Cara, renunciar sexo, cara bonito desse jeito aí, meu irmão, é fácil? Não é, mas renunciar Casamos prazeres. virgens, Olha eu e aí. minha esposa. Olha aí. Sou casado há quase 12 anos. Tenho um filho de quase 7 anos, vai fazer agora. Casamos virgens. Eu tenho assim, eu falo para jovem, hoje em dia, cara, isso não é um tema tão abordado. Não, hoje então, ninguém... assim, pra glória de Deus. Não foi fácil, eu sou homem também, irmão. Não tem essa. E ela mulher. Mas assim, aquela coisa de você se E hoje separar, é até vergonhoso alguém escolher. falar que casou Pois é, virgem, né? Pois é. Não, mas não tem esse comentário mais, Fabão? Qual que é o podcast que tá botando isso na mesa hoje em dia? Estamos falando aqui agora, não Olha é? aí, é nós, é nós. É então isso é um testemunho de renúncia. São testemunhos. Ô Cleve, mesmo sendo de um lar cristão, existe aquele momento que a gente precisa de um encontro com Jesus. Sim. E como é que foi esse seu encontro com Jesus? Sim, eu tinha 12 anos, filho de crente, não é crentinho, né? Essa é a real. Não é filho de peixe, peixinho, filho de crente. O cara tem que se convencer a Cristo em algum momento. E o Espírito Santo naquele culto, era um culto de consagração, estava na igreja, e Deus falou poderosamente ao meu coração, me relembrou de muitas promessas que tinha me feito ainda quando criança, e eu fui à frente, aceitá-lo, tomar a minha decisão em seguir a Jesus. E a partir dali, já comecei a me entrosar com o pessoal do louvor da igreja. Eu prezo por servir a igreja local. Eu tenho pastor sim, eu tenho igreja sim. E isso é muito importante, você ter essa cobertura espiritual sobre a sua vida. Mas a minha maior experiência espiritual, e eu queria falar muito isso aqui, foi quando eu fiquei em coma, né, no ano de 2009. Estava muito bem, tinha acabado de voltar de uma turnê. Eu comecei numa banda chamada Promises, depois vocês pesquisem aí na internet. A intenção na época era alcançarmos a galera que era fã do Backstreet Boys. Vocês lembram dessa época? Que estourou Backstreet Boys, estourou NSYNC. Não sou da sua idade, mas eu lembro. Você lembra? A molecada ia pra cima, era uma gritaria, uma histeria. E Deus levantou um cara, Marlon Saint, para poder pensar em um projeto que alcançasse essa galera, né? E aí ele montou uma banda chamada Promises, 4 caras, um grupo vocal. Depois ficou só 3. E a gente gravou discos, a gente ganhou prêmios. Tem uma música que viralizou dessa Promise aí? Puxa algumas. Por exemplo, essa Inesquecível era uma canção romântica. Eu tinha que ter trazido o violão, a gente deu mole, hein? Então essa canção romântica eu ofereço agora pra minha esposa. Você tá aproveitando. Ó, quero te ter sempre comigo. Olha aí, amor. Compartilhar os meus segredos. Posso tentar o impossível só pra mostrar o que eu sinto. Linda canção. Uma outra. Canta demais, né? Eu sou tão feliz, posso te dizer. Isso aconteceu quando eu confiei em Deus. Eu sou tão feliz, quero te mostrar
o amor sincero e a paz que só encontro no Pai. Uau! Norte e Nordeste, a gente viajou demais. E foi um tempo, assim, muito precioso. Voltando de uma dessas turnês, eu lembro que nós ficamos nessa última turnê 60 dias ministrando. Nós ganhamos 398 jovens para Jesus. Esses Coisa números linda. eles ficaram muito vivos, porque a gente tinha uma equipe que andava com a gente, que botava os nomes, anotava. Que legal. Muitos desses até hoje estão na presença de Deus, firmes, uns são até pastores. Muita gente que a gente encontra na estrada e fala assim, Cleve, aquele dia, naquela ministração, isso é lindo, não é, Richard? Demais. Hein, Fabão? Isso é lindo quando você vê alguém que, pela misericórdia de Deus, você foi usado para que essa pessoa tomasse uma decisão. Sim. Então eu vivi momentos assim extraordinários com a banda Promises. E aí voltei dessa turnê e fiquei muito mal. Fiquei mal de saúde. Fiz a traqueostomia, fiquei internado durante muito tempo. E os médicos disseram, se levantar do leito não canta mais. Se levantar do leito não anda mais. Porque eu fiquei com uma pneumonia bacteriana não especificada. Então eu fiquei muito mal mesmo, sabe? De tomar medicações até fora dos padrões clínicos para tentar alguma coisa para eu reagir. Foi um acidente? Não. Eu estava muito bem e de repente eu fiquei muito mal. Tem situações na nossa vida que são assim. Está tudo bem, está tudo encaminhando bem e de repente, talvez alguém que esteja vendo esse podcast possa estar pensando, cara, eu estou vivendo esse de repente. Eu vivi na pele esse de repente. Porque problemas, adversidades, lutas e crises, a gente não põe no papel, a gente não põe na nossa programação. Eles acontecem. Mas o que você faz quando isso acontece? No meu caso, eu não pude fazer nada. Porque eu fiquei em coma. Meu Deus. Foram 23 dias zerado. E aí todo mundo pergunta, você viu algum anjo, né? Teve uma experiência celestial? Teve nada disso. Foi como se fosse um sono de 20 minutinhos. E quando eu abri os olhos, que aí vem a canção Milagre, né? Quando eu abri os meus olhos, eu estava numa mesa, numa maca, no CTI, muito mal. E aí os médicos tentando me voltar à vida, literalmente tentando. E a mão de Deus já estava ali, planejando algo extraordinário. Saí de lá, andando, falando e cantando para a glória de Deus. Aí você canta, eu vou mostrar pra todo mundo. Vai tirar meu emprego, segura aí, Fabão. Vozeirão desse. Só que não, né? Fabão, essa canção não é minha. Todo mundo fica pensando, porque ela é literalmente o meu testemunho. Fui chamado para entrar pro 4x1. Já tô pegando o gancho aqui, eu vou deixar o Richard falar. Não, por eu favor. contei, ele falou 10 minutos, agora eu vou falar, falta 5 para falar. Brincadeira. Fabão, eu fui chamado pra banda 4x1, o Promises já tinha encerrado a outra banda. E aí, Cleve, a gente não quer te chamar para substituir o outro cantor. A gente quer você para um novo tempo. Eu falei, amém. Topei, vesti a camisa e entrei para a banda 4x1, que já tinha uma repercussão com a música Eu tenho chamado, jamais vou me calar. 5 pães e 2 peixinhos. Que poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. Após queda também. Tem. Ao tempo da inocência eu quero voltar. E tantas canções. E aí, brother, eu falei, amém. Se for do céu, se for plano do Senhor, vai fluir aqui. E nós estávamos no estúdio, compondo, banda compõe junto, escreve junto. Estava escrevendo algumas canções, quem empurra a porta do estúdio. Não sei se você já entrevistou ele aqui, se participou do Eu Acredito com você aqui, Pastor Kleber Lucas. Ainda não. Cara, mas ele empurrou a porta numa pressão. Ele estava de pijama, que morava perto do estúdio, e ele assinou a produção musical desse disco, desse primeiro disco do 4x1. Cleve, eu estava... Cleve não, falando pra banda. Eu estava pra banda. Eu estava agora em casa, e o Espírito Santo me despertou. E eu peguei o meu gravador aqui no laptop e comecei a gravar essa melodia. Deus começou a me dar essa letra. Eu posso sentar no piano, sentou no piano e começou a cantar um milagre, cara. Meu Deus. Um milagre. Depois você ouve essa música, cara. Eu vou cantar um pedacinho. Só um pouquinho. Ó. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender, um milagre, eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão, o coma,
E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Aí vem o refrão que você cantou. Forte. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Cara, mas que sensacional isso. Você tinha vivenciado Exatamente. esse processo. Fabão, parecia que ele estava dentro do CTI comigo. Eu Deus achei que era, deu a- todo eu achei que era mundo acha. composição sua. Todo mundo, Richard. Fabão, todo mundo acha que a composição é minha. Mas Deus revelou. Eu chamo. Não, mas vou te falar um negócio. A Kleber é um- composição não é sua, mas a música foi pra você. Sim! Aí ele olhou pra mim, ele não sabia da minha história. Canário, me chamou de Canário, da banda. Canário, essa canção é pra você cantar. E eu já tava no chão. Porque o Espírito Santo parece que colocou ele dentro do. Vocês estão entendendo, galera? Isso é muito louco. Coisa Deus deu a extraordinária. letra da canção, toda a experiência minha vivida ali. Que lindo. Muito lindo. E essa foi a experiência que você teve com Deus. Foi. Que lindo. Exatamente. Que lindo. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Eita, Não tenha dúvida pega disso. aí.